Instituto de Cultura Espírita do Brasil, saudando a todos que estão conosco nessa jornada de estudo, de reflexão, de aprendizagem, para que todos nós possamos crescer na direção. Vamos fazer a nossa oração para dar início ao trabalho programado para esta noite. Senhor Jesus, Fiolinda Amorim, Dr. Jorge Andréa, benfeitores que nos amparam, inspiram e orientam, nós agradecemos pela oportunidade que se renova. Mais uma vez nos reunimos para estudos sérios, pesquisa, a fim de que possamos aprender mais. E aprendendo mais, podemos ser melhores. E sendo melhores, vamos crescer na direção. É esta a proposta da doutrina espírita. Esta é a proposta do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Portanto, Senhor, os benfeitores que nos amparam, nos orientam, agradecemos pela oportunidade, pedimos, com esses propósitos, em nome sagrado de Jesus, possamos dar início à reunião programada para esta noite. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui com o nosso querido amigo, irmão Belizar de Souza, que vem apresentando estudos aprofundados sobre essa questão da gênese orgânica, da evolução, que são coisas tão atuais, tão relevantes. Nossa doutrina tem tanto a dizer sobre isso. Nós agradecemos muito, viu, Belizar, por você estar aí de novo conosco e certamente vai nos apresentar esse trabalho que é de grande relevância para todos nós. Então, com você, a palavra. Muito obrigado. Meus amigos, muito boa noite a todos. Sejamos todos fraternalmente acolhidos pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Casa Deolinda Amorim, em mais uma noite de estudos em que vamos tratar desse tema fundamental em a doutrina espírita, mas também para a ciência contemporânea, que são os caminhos da evolução, os processos evolucionários, a própria evolução, né? Esse é o tema central dessa aula de hoje. Nós temos aqui o tema de hoje, não é? Que é exatamente evolução espiritual e seu impacto na biosfera terrestre, né? Aos menos familiarizados, assim, com os conceitos mais da área científica, né? Eu aproveito para explicar. Evolução espiritual, eu acho que é autoexplicativo, a evolução do espírito e o impacto que essa evolução exerce naquilo que os cientistas chamam de biosfera terrestre. A biosfera, ela compõe todo o conjunto da vida, tudo que é vivo entre a crosta terrestre e a atmosfera. Então, dá-se o nome de biosfera ao conjunto dos ecossistemas naturalmente vivos do planeta. Então, como é que a gente pode pensar uma ideia, uma hipótese de trabalho que pensasse a evolução espiritual impactando os ecossistemas, impactando a vida? Como é que isso se dá? Então, é um tema muito abrangente, a gente vai começá-lo, vai estar trabalhando com ele hoje, e ainda vai ter mais uma aula de continuidade, mas esse é o tema central. Então, vamos lá. Essas são algumas das questões que eu vou citá-las e fazer um breve comentário sobre cada uma delas, que a nossa proposta é exatamente estudar essas questões que vocês estão vendo aí, né? Primeiro, qual o papel da consciência na evolução? Nós vimos na primeira aula o modelo criacionista e o modelo darwinista. Esses dois modelos costumam contradizer-se mutuamente e dificilmente conseguem dialogar entre si. E talvez a fórmula conciliadora que pusesse em diálogo uma ciência darwinista da evolução, ou neodarwinista, como querem muitos, e uma visão que não dispensa a consciência num processo evolucionário,
que alguns vão diretamente lembrar da figura de Deus, não é? Outros vão lembrar da ideia da consciência cósmica, outros vão falar, como falam alguns cientistas, de uma protoconsciência, quer dizer, uma consciência primeira, primordial, primitiva, desde os primórdios da evolução biológica. Então você tem aí alguma coisa que é orientadora da evolução. Qualquer coisa que aponta uma flecha temporal, que define o desenho da evolução, é a ideia de consciência na evolução. Então, ao invés de você pensar a evolução do universo, seja do cosmos, tal qual a ciência o compreende, a partir da grande explosão de 14 bilhões de anos atrás para cá, seja a evolução da vida na Terra, que dista de nós de 3 bilhões de anos atrás, você tem aí a possibilidade de recolocarmos o desenhador no desenho da evolução, uma consciência orientadora da evolução. E a gente vai ver como é que isso funciona, porque nós aprendemos na escola o modelo do monismo materialista, né? Então, muitos se empolgam com o materialismo científico e dizem, não, a matéria explica a matéria, e querem dispensar a ideia de uma consciência cósmica, a ideia de Deus e a ideia do desenhador, né? E a nossa discussão, nossa hipótese aqui é recolocar a consciência na evolução. A gente mantém o ganho do evolucionismo, que como vimos, não é? Na primeira aula, apenas para recapitular, né? O evolucionismo de Darwin, na sua obra A Origem das Espécies, é um evolucionismo muito bom para explicar a evolução contínua, mas ele fica muito perdido e confuso quando você é obrigado a explicar a evolução nos grandes surtos evolucionários, nos momentos em que há transformações, quer dizer, de repente cai um meteoro no planeta e a era dos dinossauros desaparece e a vida volta a florescer em outra faixa de evolução. Nesses momentos, no momento em que surgem os sapiens na Terra, né, a nossa espécie, a ciência chama de sapiens. Essa espécie, alguns cientistas dizem, tem 100 mil anos, outros 150 mil, mas é a espécie que evoluiu e configurou o nosso cérebro. Ora, ela em 1 milhão de anos, ela realizou essa evolução, né? E tudo parece nos levar a crer e reconhecer que a evolução aponta para tendências, para caminhos, que é o que vamos ver hoje. Na segunda questão, você já tem uma questão propriamente do contexto espírita, não é? O conceito de fluido cósmico universal é um conceito do Kardec, e o Kardec concebeu na obra A Gênese que havia uma estrutura essencial geradora de tudo que é matéria no universo. É como se fosse algo que estaria antes mesmo do Big Bang, né? Um fluido cósmico, e outros quiseram chamar isso de um plasma divino, né? Outros chamaram poeticamente de hálito divino. É uma matéria primordial, naturalmente, de natureza até pré-quântica, porque ela seria a matriz de tudo que é matéria no universo. Kardec chamou isso de fluido cósmico. É como se fosse um grande oceano, como nós vamos ver, a partir do qual tudo que é matéria surge dessa condição primordial, o fluido cósmico universal. Na terceira questão, de que maneira o corpo espiritual afeta a evolução da biosfera terrestre, né? Aí agora a gente vai ver questões que estão colocadas pela obra psicográfica de André Luiz, Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, a grande obra A Evolução em Dois Mundos, né? Como é que o corpo somático, o corpo espiritual, o corpo quântico, um corpo extrafísico
ele afetou a evolução e ele está por trás, inclusive, da explicação de um fenômeno que nós já vimos nas aulas anteriores, que é o fenômeno da lacuna fóssil. Então, até hoje, os cientistas ficam procurando esqueletos, não é? Estruturas ósseas, desenhos ósseos que pudessem explicar certas lacunas fósseis que não têm explicação. E aí o doutor Amit Goswami, que é um físico quântico, ele diz, claro que não tem explicação, porque, na verdade, estava sendo impactado por uma coisa que lá na biologia criativa, alguns biólogos chamam de campo de ressonância mórfica ou campos morfogenéticos, mas é uma estrutura espiritual, então não tinha como registrar isso, né? Nós vimos isso nas aulas anteriores. Como é que a dimensão espiritual realizou uma espécie de salto quântico na evolução, salto criativo, e nós abandonamos tudo que era primatas, tudo que era neandertalense, e de repente surge um cérebro completamente novo, diferente, que é o córtex ou neocórtex. Isso na bagatela temporal de 1 milhão de anos. É pouca coisa, gente. Para vocês terem uma ideia, os dinossauros distam de nós 70 milhões de anos. Em 1 milhão de anos, tudo que era do universo da primatologia, dos primatas, se transforma em um cérebro de alta complexidade, como é do Sapiens. Isso é um verdadeiro milagre, é uma coisa que a ciência não explica direito, e a evolução espiritual vem para explicar isso. Depois, qual é o papel do corpo espiritual na evolução biológica, de maneira mais específica, né? Do Sapiens, e qual o papel das emoções na evolução biológica. Nós vamos ver que nós, sapiens, seres humanos, partilhamos com os mamíferos superiores e sociais emoções como medo, raiva, é, tristeza e alegria, as 4 emoções universais que os animais partilham conosco: tristeza, alegria, medo e raiva. Não confundir emoções com afetos, viu, gente? Isso aí são emoções filogenéticas que nós partilhamos com os mamíferos sociais e superiores. Aí vem a pergunta, que é o sexto slide. A evolução é uma das questões, temos 3 slides sobre isso. Evolução de quê para quê? Afinal de contas, a evolução ela se move de qual ponto para qual direção? Existe um direcionamento, né? Para que nós evoluímos? Qual a influência dos arquétipos e do nível sobremental no processo da evolução? Então, vamos explicar. O conceito de arquétipo é um conceito grego, da Grécia Antiga, é uma palavra grega que significa tipos ancestrais, também tipos ancestrais universais. Então, o Carl Gustav Jung fundou toda uma psicologia, a psicologia profunda, a psicologia analítica, a partir da ideia de arquétipos, né? Como sendo tipos universais que habitam a alma humana. E eles estão manifestados ou latentes. Eles estão no plano manifestado ou no plano latente. Mas os arquétipos poder-se dar-se como exemplos o arquétipo da beleza, o arquétipo da justiça, o arquétipo do amor romântico, o arquétipo da perfeição moral, os 2 arquétipos que o Jung trabalhou muito, ânima e ânimos, o arquétipo da psique masculina e o arquétipo da psique feminina, né? Ânimo masculino, ânima feminino. Os arquétipos divinos, os arquétipos de origem, o arquétipo do Messias, esses são os arquétipos e a influência desse nível. Os arquétipos, eles estão acima do campo mental, gente. Eles são oriundos de um campo sobremental. Não confundir sobremental com sobrenatural. O Espiritismo não trabalha com nenhuma ideia de sobrenatural. Sobremental é uma perspectiva da psicologia profunda que, pensando a mente em camadas, o Freud chamaria isso, talvez, de superego, um sobre-ego, né? Que em alemão é Über-Ich.
Aqui é sobremente, né? A ideia de uma instância sobremental influenciada pelos arquétipos, uma estrutura superior à própria psique convencional. A gente vai ver o papel disso. Vamos lá. Este sujeito muito simpático, de largo bigode, que os senhores veem na foto, ah, visualizando à nossa esquerda, né, no visor aqui, ele se chama Alain Aspect. Qual é a importância dele? Veja que coisa interessante, gente. Para que nós pensemos dimensões espirituais do mundo espiritual, é preciso que nós descubramos e reconheçamos e aprendamos, junto com a física quântica, que existem dimensões do universo que na própria matéria já não apresenta a característica de densidade, de localidade, de materialidade, sobretudo de localidade. Então, o que acontece? Todos sabemos, hoje, pela mecânica quântica, que um objeto quântico, que é uma partícula, um elétron, um próton, um nêutron, um neutrino, um quark, qualquer objeto quântico, ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão que é corpuscular, então você está diante de um elétron, ele é corpúsculo quando detectado lá no spin, circulando no átomo. E ele é onda quando não observada. Imagine vocês que no ano de 1912, esse cientista que vocês estão vendo a biografia dele, Niels Bohr. O que fez Niels Bohr? Niels Bohr é um físico dinamarquês, nascido em 1885, falecido em 1962, né? Niels Bohr, ele fazia parte do grupo da mecânica quântica, junto com Max Planck, Heisenberg, e outros físicos que estudavam juntos, isso nas 3 primeiras décadas do século XX. E aí o que fez o Bohr? O Bohr sai de Berlim, faz uma viagem para Londres e diz que queria apresentar a nova tese dele. Era a tese da não localidade quântica das partículas. Olha que coisa incrível o Bohr descobriu. Niels Bohr descobriu que ao nível subatômico, ao nível quântico, as partículas lá no spin, enquanto ondas, elas não padecem de localidade quântica, isto é, elas não ocupam lugar no espaço. Nós aprendemos no ensino médio, lá atrás, na física newtoniana, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Isso é o que acreditava Newton em 1617, quando ele teve a primeira intuição da lei da gravitação universal, e toda a mecânica newtoniana se baseia na ideia que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Pois eu quero lhes dizer que isso foi um dos pontos que mudou. A partir de 1912, Niels Bohr sai de Berlim, vai para Londres e diz: olha, eu descobri que o elétron ele não ocupa lugar no espaço. Ele padece de uma não localidade quântica. Ele apenas vibra. Ele não se circunscreve, ele não se localiza. E essa ideia, que para nós hoje é uma coisa relativamente conhecida, gerou um grande susto no grupo da mecânica quântica em Londres, na Real Sociedade Científica de Londres. O ano é 1912. Esse sujeito simpático, Niels Bohr, grande cientista, fez essa revelação, só que ele não tinha como comprovar em laboratório isso. Aí, no ano de 1982, mais de 70 anos depois, Alain Aspect, que é prêmio Nobel de Física em 82, esse Alan Aspect ganhou o prêmio Nobel, ele comprova em laboratório, né? Ele em laboratório de física, ele consegue disseminar elétrons e o mesmo elétron é detectado em vários pontos nesse experimento de mecânica quântica. E aí isso foi comprovado experimentalmente, aquilo que o Niels Bohr tinha dito como teoria. Porque na época de Bohr não havia a microscopia de tonelagem quântica como existe hoje.
E foi o Aspect que provou, por isso ele ganhou o Nobel de Física em 82. Agora, os senhores imaginam, se um simples elétron ele representa uma fronteira multidimensional, porque ele vibra ao nível subatômico, ele é objeto quântico, ele é detectável como corpúsculo. Mas enquanto onda, ele sequer se circunscreve. Isso inspirou todo o movimento da física a fazer uma pergunta: se uma simples partícula como o elétron não se circunscreve no espaço, que dirá a consciência, que não é refém do cérebro? Dizia Camille Flammarion, a consciência não está para o cérebro como a bilis está para o fígado ou a urina para os rins. A consciência não é sudorese cerebral. Ou seja, a consciência não é epifenômeno do cérebro. Não sei se me compreendem ou complico, mas é a ideia de que a consciência não se reduz ao cérebro. Aí, agora nós começamos a aplicar esse conceito aqui. Observem, a consciência se expande e desenha novas funções ao nível quântico, na matéria densa, nas células, nos organismos vivos, no córtex, na cultura. Nós só podemos compreender um desenhador da evolução biológica e alguma coisa que não é da ordem da matéria e não é da ordem da biologia cega, se nós admitirmos que essa consciência ela é extrafísica. É aquilo que os religiosos chamarão de espírito. E aqui, nesse modelo, em diálogo com a obra de André Luiz, nós vamos ver o corpo somático, mas é a ideia de uma consciência que organiza a evolução. Então, ela desenha novas funções lá ao nível quântico, no nível mais primacial da matéria, na matéria densa, nas células. As próprias células foram evoluindo, né? Estruturas novas surgiram. E essas estruturas, esses organismos vão ganhando complexidade a partir da influência da consciência, que ali está uma protoconsciência. Esse é o modelo do monismo da consciência. Tudo em Deus e Deus em tudo. Nós vamos ver que esse modelo faz com que nós rompamos com o dualismo criador-criatura, né? Esse dualismo que no Ocidente cria um problema imenso. Porque imagina um Deus que é o Criador eterno e uma criatura que não se sabe como é que se liga um ao outro. No monismo da consciência é diferente. Tudo em Deus. O livro dos Espíritos diz assim: ficai sabendo que tudo está em todos e todos estão em tudo. Aqui nós dizemos tudo em Deus, tudo mergulhado no hálito divino, tudo mergulhado no fluido cósmico, tudo se move em Deus, né? Paulo de Tarso fez referência a isso, tudo em Deus e Deus em tudo, porque Deus está do micro ao macro na forma de consciência. Aqui é que está o segredo, a essência dessa aula. Deus está em nós naquilo que o livro dos Espíritos diz, quando perguntado onde está escrita a lei de Deus, na consciência, na forma de consciência, né? E aí a consciência habita a célula, a consciência habita a partícula, há uma protoconsciência orientadora do processo evolucionário. Essa ideia nos fala que do átomo ao arcanjo, é a expressão do livro dos Espíritos, o universo é consciência e expansão. É uma consciência que está se expandindo e que está permanentemente presente. Um objeto quântico, partículas subatômicas, interage com a consciência humana. Então, hoje nós sabemos que o objeto quântico ele ganha a característica de corpúsculo quando observado pela consciência humana, quando há uma detecção dele. Ele tem um duplo comportamento das partículas, quando observado, manifesta-se como corpúsculo, quando não detectado, vibra na não localidade quântica. O nome disso é princípio da incerteza, Max Heisenberg, e princípio da não localidade quântica, Niels Bohr, mecânica quântica pura, isso aqui. Seria o objeto quântico não localizável no espaço tridimensional mais suscetível à detecção da microscopia de tonelagem quântica, uma protoconsciência evolução? Isso aqui é pergunta, né? Uma pergunta complexa. Será que o objeto quântico ali, ele não é uma fronteira
entre a dimensão do mundo que nós chamamos de matéria, que nesse caso já é energia e movimento. Todos nós sabemos que o universo inteiro é luz em movimento. Se você pegar a luz e voltar à velocidade de um elétron, você tem a matéria densa. Mas existe uma unidade no universo que a física reconhece, que é matéria, energia que se move. E aí a pergunta é: será que já no objeto quântico, que sequer não se localiza no nosso espaço, não havia ali uma fronteira, não há ali uma fronteira entre o mundo denso da matéria densificada e o mundo da luz, o mundo do hiperespaço, o mundo dos buracos negros, os universos paralelos, o mundo consciente da consciência cósmica? Quer dizer, isso que a gente está discutindo. E se ali não há já uma protoconsciência? É uma pergunta. Provavelmente a unidade consciente do universo mova-se nas fronteiras vibratórias do objeto quântico, até os co-criadores do cosmos. É a metáfora do átomo ao arcanjo, né? Os espíritos não falaram do espinho ao arcanjo, mas menor do que o átomo são os objetos quânticos, são os partículas. Será que ali você não tem, né, uma fronteira do objeto quântico até os co-criadores, que é o que André Luiz chama de espíritos puros? Se o universo não move todo dentro da consciência cósmica, do objeto quântico aos espíritos puros. Superação da separação dualista que falávamos há pouco, né? Então, o Ocidente fica muito enrolado, porque ele não sabe dizer de onde está o divino na criatura, ele não sabe dizer onde está o Criador na criatura, e nós vamos ver que Jesus falou sobre isso claramente, e isso representa a unidade da criatura com o Criador. Nós poderíamos fazer uma pergunta simples ou básica: de onde os senhores acham que o Criador tirou a nossa imortalidade? Imaginemos, por hipótese, por instantes, os que não são espíritas, têm direito de não sê-lo, mas que estão assistindo essa aula, que não apostam na vida após a morte. A pergunta é: se nós apostarmos no espírito como hipótese, o espírito, que é chamado centelha divina no livro dos espíritos, qual é a origem do espírito, né? Então, Deus tira da sua eternidade a nossa imortalidade. É uma mudança de dimensão apenas, mas nós somos imortais porque derivamos de um ser eterno. Então, supera-se nesse modelo do monismo da consciência a separação criatura-criador. Símbolo do taoísmo empregado por Carl Gustav Jung para ilustrar a síntese da psique humana. Agora nós temos aqui, ó, gente, essa mandala que o Jung adorava trabalhar com ela, que é o tal do taoísmo. Esse símbolo ele tem claridade e escuridão, é o símbolo do taoísmo. O ponto escuro na claridade e um ponto claro na escuridão. Se nós usarmos esse modelo, a gente vai entender a condição humana. O Jung utilizou-se dessa mandala, do taoísmo, do Tao, para falar de uma síntese e dizer que em a alma humana existe claro e escuro, existe escuridão na claridade, isso é fácil de entender. Observe que nós temos virtudes que já se manifestam no plano do manifesto, mas que essas próprias virtudes padecem de limites. Existem limites para o amor em cada um de nós, o amor ágape, existem limites da nossa bondade, existem limites da nossa ternura, da nossa doçura e até do perdão. E esses limites falam de quê? De uma claridade, virtude, mas com um ponto de escuridão, que é o limite. Então, Jung genialmente percebeu que a psique humana se traduz no claro escuro, no inconsciente consciência. E nós nos movemos o tempo todo nisso, gente. Nós tanto somos obedientes ao sujeito inconsciente, quando repetimos atavismos do passado, né? O inconsciente filogenético, o medo de morrer é totalmente inconsciente, não é consciente. Uma série de memórias filogenéticas é de um nível muito mais profundo do inconsciente. E a gente padece do inconsciente, né? A gente padece de uma dimensão de pulsões, uma dinâmica pulsional que é totalmente inconsciente.
E o Freud percebeu isso. Isso é inconsciente, não é consciência. E a gente move-se o tempo todo, claridade, escuridão, consciência e consciência. Foi o modelo da psicologia analítica do Jung, um modelo sintético e não dualista. Veja que o Jung aí ele não está dizendo é claro ou é escuro, ele está dizendo é claro e é escuro, é inconsciente e é consciência. Isso tudo tem muitas camadas, muitos níveis e muitas dimensões. Mas nunca percamos de vista isso, a escuridão na claridade e a claridade na escuridão. Quando a claridade da consciência ela se universaliza, aí nós estamos em um outro nível evolucionário, em que a claridade da consciência tomou conta do ser, e o ser agora é a própria consciência arquetípica manifestada. André Luiz chamou isso de espíritos puros. Atenção, tem claridade na escuridão, escuridão na claridade. Eu queria até fazer uma proposta, gente, porque chega no final e a gente vai perdendo elementos, não tem perguntas. Eu queria fazer diferente dessa vez. Alguma pergunta aqui, alguma questão desse primeiro slide? Tem alguma dúvida? Eu estou disposto a responder perguntas, slide a slide, para a gente não ir acumulando e não temos pressa. Se não der tempo tudo, a gente projeta na próxima aula. Alguma interrogação, algum comentário, alguma dúvida? Não, Denise, até aqui nenhuma questão foi colocada, Se não. alguém quiser perguntar, comentar, fique à vontade aí. Esse Agora, assunto é muito interessante, mas ele também é bem complexo, né? Então, acho que a gente, por enquanto, não tem nenhuma questão nem no chat, nem na. Mas nós estamos, por enquanto, prestando bastante atenção, é tentando acompanhar, né? isso. E E aqui agora, eu lembro, aqui, desculpa interromper, professora, só dizendo que é, a mecânica quântica ela tornou o universo muito mais complexo. Porque o que é que aconteceu? No início do século XX, acreditava-se que tinha três partículas, os átomos: prótons, nêutrons e neutrinos. Hoje se sabe que tem 17 dimensões de partículas. O universo era um universo newtoniano de matéria densa. Descobriu-se que a matéria não passa de luz que se move. Aí nós começamos a ter uma visão mais multidimensional do universo. Isso tornou complexo. E aí a professora tem razão. Você tem uma multidimensionalidade muito mais complexa. Hoje a ciência trabalha com o conceito de fronteiras. Onde é que termina uma fronteira e começa outra coisa? Onde é que termina a fronteira da luz e começa o buraco negro? Quem é que sabe? Onde é que termina a fronteira da gravidade, se é que ela tem, ou a gravitação universal está em todos os fenômenos? Então, você tem fronteiras. Onde é que termina a fronteira da matéria densa e começa o objeto quântico, que nem tem localização quântica? Isso é dado hoje, reconhecido pela física experimental. Essa parte que eu estou falando de mecânica quântica, ela não é necessariamente espiritualidade. Sabe-se hoje que a matéria tem duplo comportamento. Ela é simultaneamente corpúsculo e onda. Enquanto sim, onda, ela apenas vibra. E aí eu costumo brincar nas minhas palestras e digo, olha, do ponto de vista vibracional, todos estamos aqui vibrando e a gente sequer está circunscrito lá no nível subatômico, no nível quântico do objeto quântico. Isso aqui é física pura, gente. Dali a gente faz aplicações e aí vai buscar o monismo da consciência, a ideia de fronteiras, né? Não confundir, inclusive, monismo com panteísmo, gente. São coisas completamente diferentes, tá certo? Monismo é a ideia de que é diferente. Tudo em Deus, tudo está mergulhado na consciência cósmica, em um universo multidimensional. Mas não quer dizer que tudo é Deus, é diferente. É tudo em Deus e não tudo é Deus. São coisas completamente diferentes. Nós estamos na dimensão da consciência cósmica e por isso nos perguntamos sobre essas regiões de fronteira, certo? Mas é esse universo complexo mesmo que a gente está tentando apresentar.
essas subpartículas, qual será o mínimo da energia, né? E essa conexão com a energia divina, né? Olha, É, é alguém já como está, o professor César está perguntando aqui se a consciência é probabilística. Veja, interessante. Não sei se sabem, mas a mecânica quântica trabalha com uma matemática probabilística. É apenas provável que um quanto de energia está se manifestando em uma partícula. É provável. Os cálculos são probabilísticos. Eles não são cálculos de exatidão completa, é probabilística. Então, a consciência que o professor César pergunta, ela é probabilística. E ela é tão não local, gente, a coisa, a metáfora é perfeita, porque observe, como é que a consciência pode ser local? Se nós dormimos e, através do sonho, entramos em dimensões fora do espaço-tempo, que o próprio Freud reconheceu isso largamente. O Freud disse, ó, o inconsciente, ele não é espaço-temporal. O inconsciente é de outra dimensão, ele não obedece ao espaço-tempo. E, quando dormimos, a consciência está deslocada e não está mais prisioneira ao cérebro do ponto de vista das memórias exclusivas só do cérebro e só da consciência. Mas foram boas questões, vamos em frente, é assim que a gente vai aprofundando. Bom, aqui, gente, para nós espíritas, aqui é um território conhecido e de tranquilidade. Observe, aqui é André Luiz, do começo ao fim. Aí ele vai dizer plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino. É o hálito divino. É o hausto do Criador, força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então, observe, assim como você não consegue separar o peixe do oceano, a vida do peixe e do oceano, você separa ele tirando de lá. Mas ele se movimentando, a existência do peixe e do oceano, onde é que termina o peixe, onde é que começa o oceano? Do ponto de vista da vida, né? Então, peixe e o oceano não existe uma coisa sem a outra. É feito os seres aeróbicos que somos e a atmosfera. Nós e a atmosfera somos vida integrada. Tira a atmosfera que os seres aeróbicos desaparecem rapidamente, porque não tem mais oxigênio, né? 60 quilômetros de gases e oxigênio. Então, é também aquela metáfora da onda, né? A onda sobe e volta ao mar. Quando é que ela é mar e quando é que ela é onda? É onda e mar. Isso é movimento. Isso é puro movimento. Então, olha que conceito lindo do André Luiz, gente. Hausto do Criador, nesse elemento vibram e vivem constelações e sóis. Nós estamos mergulhados num plasma divino, no fluido cósmico universal. Daí a ideia de monismo da consciência. Nós estamos mergulhados nesse plasma, sóis e estrelas, galáxias, mundos, seres, como peixes no oceano. Não nos separamos jamais. Em Deus nos movemos, em Deus permanecemos, em Deus estamos. Já dizia Paulo de Tarso. Aqui você tem o elemento primordial, como se fosse peixes no oceano. Fluido cósmico universal, a sigla é FCU, é a matéria elementar primitiva do Kardec, sinônimo para designar o fluido universal e suas transformações. Então, a matéria primeira, fluido cósmico universal, é dele, é da sua qualidade plástica, da sua qualidade cósmica, da sua qualidade de se multidimensionalizar, que vai nascer a luz, que vai nascer o próprio tempo, que vai nascer os sóis, que vão nascer os sóis, as galáxias, os buracos negros e tudo mais, porque ele é dele, dessa matéria primordial, o FCU. Aí o André Luiz fala em cocriação em plano maior. Nessa substância original, o fluido cósmico universal, o Senhor Supremo, chamamos de Deus, operam as inteligências divinas, a ele agregadas, que o André Luiz chama de espíritos puros, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu. Olha que o André Luiz não tem nenhum receio de dialogar com as outras tradições espirituais. Isso é muito bom, viu, gente? O nome lá na Índia são devas do hinduísmo.
arcanjos da interpretação cristã, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, aí você tem os espíritos puros operando, esses devas do hinduísmo, os arcanjos da tradição cristã, que o espiritismo André Luiz chama de espíritos puros. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias, que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, uma vez que o espírito criado pode formar e co-criar, mas só Deus é criador de toda a eternidade. Então, da consciência cósmica, nós temos o fluido cósmico universal, e a partir disso, a atuação desses seres superiores. Aí ele fala de impérios estelares, construído por arquitetos maiores, né? E é impressionante como, de repente, a ciência diz que o universo que nós conhecemos, o espaço, o tempo e a gravitação surgiram juntos e, sob efeito da gravitação, começa a existir tempo e espaço, né? Isso do ponto de vista da influência gravitacional. É aí no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionados à matéria. Olha aí o André Luiz repetindo. A matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, né? Assim, a física afirma que matéria, espaço e tempo surgiram simultaneamente na origem do cosmos, pelo menos do universo, esse universo que nós conhecemos de 14 bilhões de anos. Cada galáxia, quanto cada constelação, guardam no cerne a força centrífuga própria, a ideia de força centrífuga e centrípeta da física, sob o controle da força gravitacional. A engenharia celeste equilibra rotação e massa. Imagina o que é a gravitação atuar em nível infratômico e controlar a rotação e massa, harmonizar energia e movimento, manter desse modo na vastidão sideral, magnificente floresta de estrelas. Enfim, isso que vocês estão vendo aí, e aí ele vai dizer, cada qual transportando consigo os planetas constituídos em informação, vinculados magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico. Daí se dizer, do micro ao macro, existe essa engenharia celeste operando em trajetos perfeitamente ordenados. Aí tem a citação bibliográfica, podem procurar, página 16 e 17, Evolução dos Mundos, André Luiz. Detalhe, livro que foi escrito por um homem que tinha formação primária, Chico Xavier, e por Valdo Vieira, que era um médico. Psicografia de Chico Xavier, capítulos pares, Valdo Vieira ímpares, e em duas cidades diferentes ao mesmo tempo, com essa qualidade de conteúdo científico que para um homem como Chico Xavier seria da ordem do impossível ele escrever isso. Uma psicografia genuína, gigantesca, de ciência aplicada. Bom, agora a gente entra no corpo espiritual. O corpo espiritual, ele é o perispírito no espiritismo, é o corpo quântico de alguns físicos. O César pergunta como fica a dimensão espaço-tempo de Einstein, né? Ou seja, para além da gravitação, nós sabemos hoje que espaço e tempo é uma equação integrada e que, de acordo com a velocidade na qual operamos, estamos em uma relação com o tempo e em uma dimensão do espaço, né? E foi dessa ideia einsteiniana que surgiu a possibilidade de multiuniversos naquele espaço-tempo, naquela velocidade de 14 bilhões de anos, surgiu um dado universo. Em outras velocidades, em outras equações de espaço-tempo, poderiam existir outros universos integrados. O corpo espiritual direciona a flecha temporal, apontando-a para organismos cada vez mais complexos. Então, o corpo espiritual ele faz essa exploração criativa da biologia.
ele vai alterando estruturas das células, ele vai construindo organismos cada vez mais complexos, do organismo unicelular ao pluricelular, da estrutura cerebral, que pode existir um tubarão, a uma estrutura cerebral como o córtex dos mamíferos, né? Quer dizer, ele vai dando um sentido de flecha, de direcionamento. Esse corpo espiritual é que dá do simples para o complexo, do unidimensional para o multidimensional, da inconsciência para a consciência, da mera resposta biológica do instinto para a emoção e depois para o afeto. Isso é um direcionamento que quem dá é o corpo espiritual. O organismo se complexifica e adquire funções biológicas cada vez mais elaboradas e conectadas com o meio ambiente. Então, observe que, enquanto uma árvore se conecta com o meio ambiente através das suas raízes, gerando o fenômeno da fotossíntese e absorvendo gás carbônico, liberando oxigênio, enquanto uma árvore se conecta de uma maneira, na complexidade que lhe é própria, o ser humano se conecta em outro nível com o mesmo ambiente físico, social e espiritual. Não é? Enquanto um réptil se conecta, um réptil se conecta com a sua complexidade que ele adquiriu, com o seu ecossistema. Já um golfinho se conecta de outro jeito, nos mares, né? E isso vai falando de complexidades acrescentadas ao processo da evolução pelo corpo espiritual. Do silêncio de uma pedra à sociedade humana em rede global, né? Quer dizer, o silêncio da pedra, de fato, é real. O que há ali é movimento subatômico de partículas. Até uma complexa sociedade, uma cidade como Londres ou qualquer grande cidade conectada em rede. Lembrando, os minerais, a pedra dispõe de um ensaio de protoconsciência, a vibração das partículas. Essa é a ideia. Que a pedra tem nas partículas, ao nível quântico, uma protoconsciência se movendo ali. Já falamos da planta, a fotossíntese, que permite retirar a energia dos minerais, água e nutrientes pelas suas raízes, com o solo. E uma coisa muito interessante que as grandes árvores na floresta, elas se comunicam infrassolo. Debaixo do solo, elas integram raízes e criam estruturas imensas, se comunicando infrassolo, abaixo do solo, na terra, né? Mas dela até a sociabilidade, a comunidade de primatas. Os primatas têm liderança, os primatas têm hierarquia por idade, tem hierarquia entre machos e fêmeas, existe um conjunto de comportamentos necessário para que um primata lidere um grupo, existe a hegemonia do comportamento, existem emoções, não é? Manifestações de emoções e por aí vai. Já é uma complexidade muito maior do que uma planta, de uma árvore. Árvores em floresta se conectam pelas raízes, já falamos disso, e com o meio ambiente. Os vegetais dispõem de corpo vital. Isso aqui é muito importante dizer, que cada vez mais se sabe da energia vital que sobrevive à morte das plantas, né? A partir das matrizes arquetípicas do corpo espiritual. Então, o corpo espiritual, no caso do vegetal, é o corpo vital. Esse corpo vital sobrevive à morte da planta e, naturalmente, continua no seu processo evolucionário, mas ele é apenas corpo vital. Corpo de energia vital, ele não é ainda o corpo espiritual como os mamíferos superiores já dispõem, como a gente vai ver. Funções de protoconsciência prevalentes nos vegetais. Onde é que está a consciência primitiva no verde, nos vegetais? Tem sensibilidade, já citei, recomendo a leitura do livro A Vida Secreta das Plantas. Tem sensações de equilíbrio vital ou perda de homeostase. Então, a planta ela responde ao excesso de calor, excesso de chuva, ela se desidrata, ela responde a uma relação com o meio ambiente, ela se comunica com o meio ambiente natural. Tem conexão ambiental, tem resposta ao calor, ao frio, à respiração, as intempéries e a autoconservação. Ela cumpre função de reprodução e autoconservação dos vegetais. Isso tudo tem a ver com o quê? Com uma autorregulação, uma autoconsciência vital desse organismo.
O corpo espiritual, com a sua plasticidade e dinamicidade, vai se expandindo e gerando a partir das funções arquetípicas, as funções ancestrais que estão se expandindo a partir do corpo espiritual. Então, funções de homeostase, de sobrevivência, de reprodução, de comunicação de grupo, com o meio ambiente, até chegar ao nível da consciência identificada com o ego, que é a nossa consciência, que caminha para a consciência de unidade, a consciência dos espíritos superiores. Então, você tem aí uma ideia de que há uma plasticidade no corpo espiritual comunicando essas funções ao nível físico. Os animais já dispõem de corpo espiritual individualizado e não apenas de corpo vital. Então, aqui agora a gente começa a passar da alma coletiva para a alma individualizada, da alma grupo dos vegetais para uma alma e já começa o processo da individuação, porque já dispõe de corpo espiritual e não apenas de corpo vital. Os mamíferos superiores e sociais já manifestam uma transição espiritual para a individuação. Primatas, golfinhos, felinos, cães, gatos, cavalos, elefantes, dentre outros, todos estes compartilham conosco tristeza, alegria, raiva e medo. E a gente vai ver como as pesquisas avançam na compreensão através da história do macaco santino. Mas eles são capazes de sociabilidade, de comunicação, de hierarquia social, são capazes de luto, são capazes, no caso dos primatas, de depressão, são capazes de ficarem tristes, de ficarem alegres, são capazes de rebelião, de isolamento, de emoção de solidão, tudo isso aí eles são capazes de fazer, de uso da memória, porque há uma complexidade imensa no corpo espiritual já nos animais, nos mamíferos superiores. Os mamíferos sociais partilham com a espécie humana as emoções básicas, como já dissemos. Alguma questão aqui, gente? Alguma pergunta? Eu estou indo rapidinho e algum comentário? Posso fazer um comentário? Por Ganhar favor, tempo para professor. escrever? Queria que você falasse um pouco dessa questão da consciência do átomo. Depois, a consciência já está na semente do vegetal. Outra coisa, é a consciência que transforma aquela célula inicial, gerada pelo encontro da célula masculina com a feminina, em células especializadas, como que vão formar o corpo físico, são trilhões de células. E o que faz com que uma dessas células, ou algumas células, formem, por exemplo, o fígado, outras formem o intestino, outras formem o cérebro, ou seja, com as suas especializações? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e a questão da consciência, né, pessoal, né, e ligada àquela consciência fundamental, essencial. Por favor. Isso. Então vamos lá. O Edgar Morin, o grande cientista Edgar Morin, que promove os seminários no Collège de France, convida seu colega Maturana. O Maturana já desencarnou, biólogo, e o Morin ainda está no plano físico com 103 anos. Ele chama isso, que o professor César lembrou no objeto quântico, de protoconsciência. E ele vai até a biologia e os físicos quânticos vão mais longe e vão até a partícula. Por que a ideia de uma protoconsciência? Primeiro, porque o nível de complexidade, de autorregulação gravitacional, de autorregulação de conservação de energia, de autorregulação rotacional de um átomo, o nível de complexidade de um átomo é uma coisa extraordinária, a ponto de um objeto quântico ser capaz de dar um salto, liberar energia, sair de um spin para outro, desaparecer de um ponto, aparecer em outro, isso é o salto quântico, a ponto de ter um duplo comportamento. Bom, a complexidade infraatômica, que vai aumentando quando as partículas se subdimensionalizam, 17 dimensões é uma quantidade já identificada, né? Partículas e subpartículas, quer dizer, energia dentro de energia subdimensionalizada. Essa complexidade é protoconsciência, mas é uma protoconsciência indiferenciada.
ela não tem uma particularidade como tem a consciência ego-identificada no ser humano. Ela é uma consciência indiferenciada, ela é uma protoconsciência. Ela é um modelo de organização, modelo de autorregulação da própria matéria, mas ela é indiferenciada. Então, ela vai se repetir universalmente. Todo elétron é elétron, todo próton é próton, todo próton e nêutron é nêutron. E eles vão ter suas várias dimensões, mas ele é a coisa da indiferenciação, do universal. Agora, aí a gente evolui. A gente evolui para o comportamento celular. A gente já chega num organismo muito mais complexo. Já deixamos para trás as moléculas e chegamos numa célula. Uma célula que tem mitocôndria, e hoje se sabe que as mitocôndrias são responsáveis por parte das doenças hereditárias. A professora Rosa Martins sabe disso. Tem se estudado mitocôndrias como lugar de hereditariedade de doenças, né? Descobre-se cada vez mais funções e complexidade dessas funções. Descobre-se uma homeostase incrível na célula e descobre-se uma coisa que aí a ciência não explica, que o senhor nos trouxe aqui agora. Foi muito bom ter perguntado. Agora, a biologia não explica isso que eu vou falar. A questão é o fenômeno da especialização celular na embriogênese. Você tem uma célula que tem totipotência matricial, é a estrutura cromossomial resultado de espermatozoide e óvulo. São duas células complexas que viram agora uma estrutura genômica única, o embrião. Esse embrião, ele agora vai o quê? Ele vai se subdividir. Ele de uma célula única que já tem a sua função, já tem o seu papel na biologia, ela vai por um processo de gemulação, cisparidade, subdivisão. E ela vai gerar um fenômeno muito complexo, porque ela vai ser capaz de dar do mesmo tronco genômico, ela vai ser capaz de gerar, como o senhor já explicou, células especializadas em tecido ósseo, cuja função é diferente de células sanguíneas, de células do sistema nervoso central, de células da defesa do organismo, os leucócitos, as células de defesa do sistema imunológico, que serão diferentes, tem uma função completamente diferente do sistema ósseo, do sistema nervoso central, do epitélio, da pele. Aí a ciência olha para a multidiferenciação e especialização celular e ela não sabe. É o gene, o impulso genético. Ela fica perdida porque é um fenômeno de tamanha complexidade, não se sabe quem é o autor disso. E o autor disso é agora a consciência, só que já totalmente individualizada, que é o corpo somático, o corpo espiritual. Porque ele detém as estruturas especializadas nas matrizes arquetípicas. Na sua essência, está tudo lá. E ele começa a orientar o plano embriogênico, o plano da especialização celular. Então, e agora sim, aí agora nós chegamos a uma consciência que não é indiferenciada. Ela não é uma consciência, por exemplo, da alma grupo dos vegetais, que já é consciência de grupo. Então, você tem um campo morfogenético, um corpo vital, e define um tipo de. Uma espécie de plantas, de fitoplantas, de árvore, e uma espécie. E ali você tem uma alma-grupo daquela espécie e uma alma-grupo da floresta. Agora, quando você está nesse ser individualizado, que é o embrião humano, a gente está só antecipando, mas os próximos slides falam disso. Aí agora você chegou na consciência identificada com o ego. A consciência passou por um longo processo de evolução, de complexificação, e se especializou em cérebro, em conexão perispiritual, corpo espiritual com o sistema nervoso central dos sapiens, e se individualizou. Agora ela é um indivíduo único, porque ela adquiriu individuação no processo evolucionário. E a gente vai ver isso nos slides posteriores.
Não sei se respondi, mas essa é a ideia. A ideia que ah, é no nível do sapiens que a evolução da alma, a evolução anímica, ganha a individuação completa no sentido ego-identificado. Porque existem níveis de consciência que não está identificado com o ego, que é a consciência de unidade, a consciência espiritual, a consciência transpessoal, a consciência unitária, que são outros níveis evolucionários que a gente vai ver nas próximas slides. Mas a identificada com o ego é o máximo da individuação ao nível da condição humana. Ela se individualizou. E por quê? Você tem uma genética única, né? E você tem um cérebro capaz de comportar. O cérebro do bebê já nasce com algumas funções prontas. Todo bebê nasce com competências inatas. Ele sabe chorar, ele sabe mamar, ele sabe dormir, ele sabe engatear, inclusive. Ele vai aprender a andar, mas ele sabe chorar, respirar, sonhar e mamar. Ninguém precisa ensinar isso para o bebê humano. Isso é a parte da memória filogenética. E essa memória filogenética, essa genética de alta complexidade que gera o sistema nervoso central humano, agora se encontra com uma alma totalmente visualizada, a alma humana, que através de milhões de anos de reencarnação saiu do nível da alma grupo para a condição ego-identificada, dispõe de um ego, de um eu que é único, de alta complexidade, como veremos. Não sei se respondi, professor, mas É, trouxe alguma coisa para o senhor aí. Pode falar, professora. Iniciar? Na verdade, assim, talvez eu simplifique muito uma coisa tão complexa, e que você está explicando tão bem, mas seria assim, na realidade, essa consciência estaria no próprio, se expressaria através do próprio perispírito, porque a gente sabe que depois que você faz a ligação do perispírito, né, quando o embrião, de certa maneira, as células começam a se multiplicar e a se diferenciar. Com 21 dias, você já tem células cerebrais, células cardíacas no embrião. Então, na realidade, seria o próprio espírito que vai se ligando às células, né, e vai se diferenciando, né, nos órgãos, através dessa ligação de átomo a átomo de perispírito com o corpo físico, né? Seria essa. Quer dizer, talvez seja simplificando demais uma coisa que é extremamente complexa, mas eu sempre consegui imaginar assim, vai ligando átomo a átomo, molécula a molécula do perispírito com o corpo físico, e aí, através disso, é o próprio espírito, a consciência espiritual, dirigindo toda essa diferenciação, né, das células, né, e dos tecidos e dos órgãos, seria... Tudo explicado pela sua fala é exatamente isso. A Tá, nossa hipótese de trabalho, eu estou falando aqui assim num lugar de ciência, né? É exatamente essa. tá Essas bom. matrizes todas do corpo espiritual vai se manifestando, vai ganhando uma nova dimensão, porque elas vão assim, é como se você fizesse um download. Download, Uhum, você está baixando um software de alta complexidade no seu computador, e é até um pouco demorado. Quando você está baixando esse download, o que é que está acontecendo? Você não está baixando matéria nenhuma, você está baixando em pura informação. Então faz o download e está instalando o software no seu HD, não é? Aí você tem informação instalando sem matéria. No perispírito você tem informações primordiais, arquetípicas do corpo espiritual, baixando, se materializando na genética. Do jeitinho que você explicou, professora. Porque vai se enraizando, o Kardec foi muito claro quanto a isso, átomo a átomo, molécula a molécula. O problema é que a ciência ainda não conseguiu chegar a lidar com esse corpo sutil, né, que é da ordem do imponderável. Ainda que o Max Planck tenha cunhado a frase, muito boa por sinal, físico, Max Planck escreveu Física e Filosofia, ele diz: a substancialidade no universo é inversamente proporcional à ponderabilidade.
A substancialidade no universo é inversamente proporcional à ponderabilidade. Ou seja, quanto mais substancial, menos ponderável. Você não consegue ponderar esse corpo espiritual, né? Como é que você vai pesá-lo? Como é que você vai, com as nossas fórmulas matemáticas, calcular ele? A problema da fotografia, como é que você captura? Um dia nós poderemos capturar a senso-percepção humana, a mediunidade captura o corpo espiritual, né? A mediunidade. Mas como é que você fotografa o corpo espiritual? Ele precisa estar em um outro padrão, materializado, com ectoplasma. Porque ali você tem uma dimensão cuja velocidade é superior à da luz. E eu quero dizer que essa tese eu venho defendendo tem 20 anos, viu? Procuro minhas palestras de 20 anos atrás que eu tenho dito isso. O mundo espiritual é uma realidade superior à da luz. Qualquer objeto quântico que você acelerar até a velocidade da luz, se você quebrar a barreira da luz, ele desaparece do nosso universo. Esse experimento, eu já contei aqui, foi feito no ano 2000. É o grande laboratório de física que circunda, pega três fronteiras, França, Suíça e Itália. É um laboratório da União Europeia. Esses três países têm esse laboratório, né? E é um acelerador artificial de partícula. Ele de propósito, essa partícula caminha assim, tipo uns 10 quilômetros, para pegar as três fronteiras. E os físicos aceleraram artificialmente um objeto quântico. Ele desaparece quando ele passa a velocidade da luz e ele volta para outro ponto e os físicos não sabem por onde eles passaram. Gente, pode procurar, isso foi feito no ano 2000 e chamaram de teletransporte de matéria. É o acelerador artificial de partículas do laboratório da União Europeia, que atravessa três fronteiras. Qualquer um de vocês pode procurar no Google. Atravessa França, Itália e Suíça. De propósito, eles fizeram uma localização que pega as três fronteiras. E o objeto quântico desaparece. Bom, estamos falando de um universo multidimensional. Então, o mundo espiritual é alguma coisa cuja velocidade é superior à da luz. O corpo espiritual vem e ele vai fazendo um download. Reencarnação é download, gente. É o perispírito fazer. E ele, inclusive, reduz, né? Tem uma redução do espectro dele e tal, até ele se sincronizar com o embrião, ali é o começo, viu, gente? A reencarnação dela foi clara, termina aos 7 anos. Não é no bebê que nasce que termina. No bebê é uma fase. Termina aos 7 anos, segundo André Luiz. E há um download, o perispírito vai se enraizando no corpo físico e essas funções arquetípicas do corpo espiritual vão sendo transferidas para a matéria. Essa é a nossa hipótese. Por isso que os cientistas hoje estão trabalhando tanto com a ideia de software e hardware para falar de cérebro e mente. Software não ocupa lugar no espaço, é pura informação. Hardware é a parte física do computador. Faz um download e o perispírito reencarna na junção corpo espiritual e corpo físico. Podemos seguir em frente? Podemos, mas nós estamos, são 10 horas. Aí 10 depende, horas. Temos até até. 4. Qual é o nosso limite aí, professor? Qual é o nosso limite? Máximo? 10h30? Eu acho que 10h30 é o limite máximo. Se pudesse Pronto. terminar assim, em torno de 10h20, mais ou menos, para a gente ver se tem Fazemos mais isso. alguma pergunta. Fazemos isso e deixamos Tá. os slides que sobrarem para a próxima aula, sem problemas. Sim, muito. É Ok? uma aula tão interessante, ela tem que ser do Continuar. jeitinho que você está fazendo. E fica muito bom com as perguntas. O que tiver de pergunta, a gente para. Não tem problema nem pressa. Vamos em frente. Vamos lá. Gente, essa história do macaco santino é a coisa mais divertida que existe. O chimpanzé santino. Esse aqui é o chimpanzé santino. Ele tinha 31 anos quando essa história se deu. O chimpanzé santino, do zoológico de Furuvik, na Suécia, com uma pedra na mão, prestes a tirá-lo no público. Aqui a questão é a seguinte: até esse experimento, não se sabia que um primata fosse capaz de ter um comportamento de premeditação de ações.
Os animais, muitos dizem, eles vivem no eterno presente, porque parece que eles operam em permanentes respostas, né? E respostas muito no presente. Esse macaco santino, ele se transformou em um artigo científico de uma revista especializada de primatologia. Vamos contar a história dele. O animal costuma coletar as pedras antes da abertura do zoológico. Antes do zoológico se abrir, ele junta um monte de pedras, um monte de artefatos, prepara tudo e fica esperando horas e horas antes o horário que os visitantes chegam. As maquinações de um chimpanzé arisco deram aos cientistas o primeiro indício inequívoco de que os humanos não são a única espécie capaz de premeditar ações para o futuro não imediato. Então, não se trata daquele futuro, eu quero tomar água, me desloco para a fonte. Eu quero sair do sol, vou para a sombra. Eu quero sair do calor, vou para o frio. Eu quero me aproximar para o acasalamento de reprodução de um primata. Não se trata disso. É uma premeditação planejada, é uma memória de planejamento, de execução, que envolve passado, presente e futuro e um planejamento intencional de ação. O primata em questão, habitante de um zoo sueco, armazenava projéteis para arremessar mais tarde nos visitantes, o que evidencia a capacidade de traçar planos espontâneos para serem concretizados mais à frente. Esse comportamento foi relatado pelo biólogo Mattias Oswald, da Universidade Lund, Suécia, em artigo publicado na Current Biology. Ele analisou o comportamento do chimpanzé santino, do zoológico de Furuvik, durante quase 10 anos, e percebeu que o animal tinha o hábito de coletar pedras e produzir discos a partir de pequenos pedaços de concreto para horas depois atirar nos visitantes. De acordo com o biólogo, esse comportamento indica que esses primatas são capazes de realizar considerações sobre o futuro de forma bastante complexa. Essas observações mostram que eles têm uma consciência altamente desenvolvida, capaz de simular eventos que podem acontecer. Gente, comenta o biólogo Oswald, não precisa nem dizer que esse biólogo não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com espiritualidade, pode ser um profundo ateu, só que os biólogos vão descobrindo que esses primatas possuem consciência, gente, consciência de si. A consciência ego-identificada já está nele, só que em um nível menos complexo que o nosso. Mas já há individuação nos animais. Por isso, os animais podem ser capazes de ter uma personalidade, um modo de funcionar, um repertório, uma subjetividade. E esse macaco vai revelar ações muito complexas para um primata. Provavelmente eles revêem episódios passados de suas vidas e pensam nos dias ainda por vir. Eu quero dizer para vocês que estudos de neuroimagem têm demonstrado que pássaros sonham. Aí eu vou citar a referência, Siddhartha Ribeiro, grande biólogo, professor Siddhartha Ribeiro, da Universidade do Rio Grande do Norte, doutor em comportamento animal, fez toda a formação de biologia, fisiologia do comportamento animal. E ele então conta que é possível, os neurocientistas monitoram o cérebro de um pássaro dormindo. E as células que ele usa lá no cérebro, na área do córtex, para cantar, as mesmas células, as mesmas sinapses são ativadas durante o sono dele, mostrando que provavelmente ele está sonhando com o próprio canto dele. Complexidades que a nova ciência vai revelando, né? Então, desde que havia chegado no zoo, em meados dos anos 80, Santino costumava jogar pedra na multidão. Mas em 1997, quando as agressões se tornaram mais frequentes, os administradores tiveram de tomar medidas preventivas para que os visitantes não se ferissem. Durante a manutenção da ilha, onde ficavam os chimpanzés, foram encontradas pedras em esconderijos, que foram removidas pelos funcionários. Nos dias posteriores, antes que o zoológico reabrisse, Santino recolheu novas pedras da água e escondeu-as novamente. Os funcionários tiraram as pedras da ilha. Ele não só fazia um trabalho de artesão para que as pedras virassem específicos instrumentos para jogar lá nas pessoas, ele descobria e escondia as pedras.
para um primata, esse é um ato muito complexo, com a intenção de guardá-las e depois jogar nos visitantes. Mais tarde, elas serviram de munição durante a visita do público, pilhas de pedras de disco de concreto recolhidas da ilha do chimpanzé para um funcionário do zoológico. Os artefatos haviam sido feitos pelo primata com o intuito de lançá-los nos visitantes. Para Oswald, esse procedimento é indicativo de um planejamento para o futuro, pois é possível distinguir o comportamento animal para coletar as pedras, em contraste com a agitação no momento de atirá-las. Ele coleta na área de água da ilha dele as pedras. Os funcionários retiram todas as pedras. Ele encontra novas pedras, esconde as pedras e se prepara por um ato planejado, de intenção, revelando uma coisa altamente complexa: intencionalidade. Isso mostra uma alma bastante desenvolvida em um primata, a caminho da individuação. Então, a gente está falando, gente, da coisa mais complexa que existe. O Dr. Ken Wilber, psicólogo transpessoal, ele diz: existe a fase da alma, né, desse ser espiritual, do princípio inteligente, pré-consciente e impessoal. Então, pré-consciente, inconsciente, totalmente inconsciente e impessoal. É a fase dos vegetais, inconsciente e impessoal. A consciência está ali como um embrião que não tem ainda nem a autoconsciência, nem a individuação e nem o caráter pessoal. Depois isso evolui para o nível consciente e pessoal. Nós somos a fase da evolução anímica, que é da consciência e da pessoalidade, da consciência e da singularidade, da consciência e da subjetividade, da autoconsciência no ser humano. Então, e no futuro nós teremos uma terceira fase, segundo o psicólogo Ken Wilber, que é o nível superconsciente ou transpessoal. 3 estágios evolucionários. Aqui temos corpo espiritual, sapiens e individuação. Corpo espiritual, não tem mais o que explicar, sapiens, a nossa espécie, individuação, processo pelo qual a consciência se individualiza. Ela chega ao estágio ego-identificado, identificado com o ego. Totalmente personalizado, totalmente singularizado, com uma subjetividade e com um modo de funcionar único. O corpo espiritual completa a individuação nos sapiens, mas já estava nos animais, nos primatas, nos golfinhos, nos cavalos, nos leões, nos felinos, nos gatos, nos cães. Os mamíferos superiores já têm individuação. E os cães são muito passionais na convivência humana. Muitos deles são absolutamente passionais, são ciumentos, desenvolvem afetos humanos, que é uma coisa extraordinária. O Sapiens dá um salto antropológico e completa a individuação pela cultura. Então, vamos lá agora entender isso aqui. Durante muito tempo, a antropologia defendeu a seguinte tese. Vocês vão encontrar isso no livro Cultura, um conceito antropológico, de Roch Laraia. Esse antropólogo, Roch Laraia, que é do Instituto Nacional de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele diz: durante muito tempo acreditou-se assim, o cérebro ficou pronto, o córtex, e aí depois começou a cultura. Então, do Sapiens para cá tem cultura, antes do Sapiens não tem cultura. Agora se sabe que a cultura e o cérebro evoluíram simultaneamente. As culturas mais antigas, mesmo do homem de Neandertal, já estavam influenciando na formação do seu cérebro. Mas o Sapiens, ele dá um salto antropológico, porque ele se torna um ser cultural, não é? Especificamente falando. Augusto Comte, que foi um sociólogo, dizia: o homem, o Sapiens, é um ser cultural por natureza e natural por cultura. Ele dá um salto antropológico, ele chega à cultura. Ele completa a sua individuação através da cultura, gente. Culturas ancestrais, prevalência da consciência coletiva. Olha que coisa curiosa. Você vai para a cultura tribal, eu pergunto para vocês, na tribo, até hoje na tribo, na antiguidade, na Idade Média, vocês acham que prevalecia o quê? Consciência individual ou consciência coletiva?
quanto mais a gente volta para o passado, as culturas ancestrais prevalecem a consciência coletiva. Vamos ver aqui a Idade Média como é que era. Vocês acham mesmo que existia individualidade complexa, livre, radical na Idade Média, na Europa cristã? O indivíduo com 300 mil configurações subjetivas? De jeito nenhum. O indivíduo ele existia a consciência ego-identificada, só que essa consciência estava sob o domínio da consciência coletiva. Né? Quanto mais a gente volta para as culturas ancestrais, você não tem a complexidade do indivíduo contemporâneo. Você tem a prevalência da consciência coletiva. E aqui eu faço uma pergunta: será que isso não é uma reminiscência espiritual da alma grupo? Né? Então vamos lá. Cultura tribal, antiguidade e Idade Média são exemplos de culturas nas quais a configuração do indivíduo é total pela consciência coletiva. E o indivíduo se confunde com o papel social a ele destinado. Na Idade Média cristã, você tinha destinos pré-configurados. Você era senhor feudal, era um aristocrata católico. Você era um pequeno comerciante e artesão católico. Você era uma mulher ou mãe católica. Um homem ou um soldado católico. Um reis e suas altezas católicos. Um clero católico e uma bruxa contra a fé católica. Prostitutas. Eu citei algumas predestinações sociais. O indivíduo se enquadrava em um papel social predestinado a ele. Ele não tinha margem para as configurações subjetivas que existem hoje, porque a consciência coletiva predeterminava o papel social. Não existia o exercício da liberdade como existe hoje. Não existia sequer a ideia de um indivíduo único, singular, singularíssimo, com uma subjetividade única. Nada disso existia. E a consciência coletiva comandava completamente. O Émile Durkheim chamou isso de sociedade baseada em solidariedade social mecânica. Gente, a consciência coletiva até hoje opera em nós. Segundo o sociólogo Émile Durkheim, ela é anterior, nos antecede, ela é exterior e realiza a coerção. Só que hoje com muito menos força que no passado. Então, a minha hipótese de trabalho é que quanto mais nós voltamos ao funcionamento das sociedades antigas, mais a consciência coletiva prevalece sobre o indivíduo, porque quanto mais recuado no tempo, mais próximo nós estamos do modelo de experiência da alma grupo. Até hoje, bom, vamos adiantar isso aqui para não complicar. Então, vamos lá. A cultura moderna, iluminismo e renascimento cultural, século XVI, inventa a ideia de indivíduo. Gente, essa ideia de indivíduo único, singular, configurado de maneira até a genética única, indivíduo único, radicalmente livre, racional e construtor do seu destino, foi o mundo moderno que criou isso. E nós construímos essa possibilidade através da liberdade, da democracia, do iluminismo e de uma razão absolutamente única, de uma subjetividade que funciona de forma única. Culturas complexas fizeram isso. Prevalência da consciência individual, declínio do poder coercitivo da consciência coletiva, multidiversidade de papéis sociais, multiplicação das formas subjetivas de ser e estar no mundo. Quantas formas de ser e estar no mundo nós temos hoje? 1 milhão. Singularidade total. Cada vez maior, cada vez maior. Vejamos o exemplo da identidade de gênero. Quando a gente fala de sexualidade, fica tranquilo, porque aí a gente vê isso como um experimento da contemporaneidade. A sexualidade a identidade de gênero foi multiplicada para umas 40, 40ª potência. Um clássico da sociologia, Durkheim, distinguiu dois tipos de solidariedade, a orgânica e a mecânica. Na mecânica, consciência individual controlada e guiada pela consciência coletiva. Na orgânica, que é a nossa, consciência individual menos controlada, mas regida pelo papel social ainda. Pré-revolução industrial, sociedade de solidariedade mecânica, sociedade industrial e moderna, sociedade de solidariedade orgânica. Então, Durkheim vai dizer, de fato a consciência social é anterior. A língua que falamos é do indivíduo? Não, é do coletivo. A crença é do indivíduo? Não, é do coletivo. Os valores é do indivíduo? Não, é do coletivo. A sociedade existe antes do indivíduo, essa consciência coletiva é coercitiva, é anterior e é exterior ao indivíduo.
Senão não existia nem a sociologia se não existisse essa consciência coletiva. Conclusão: à medida que a cultura se complexifica, maior é a abertura para a individuação e vice-versa. Então, a individuação precisa de uma evolução cultural para se completar. No passado, nós vivíamos uma era de repetição de comportamento social. Se repete hoje ainda? Claro que se repete. É a psicologia social do homem médio, do homem massa, que ele se sente confortável em ser absolutamente semelhante ao outro, em repetir padrões de comportamento. Provavelmente, o repertório do homem médio é menos complexo, menos elaborado do ponto de vista da individuação do que alguém que está em processo de reinvenção da sua própria alma. Quanto maior a experiência reencarnatória, não confundir com evolução espiritual, tanto maior serão as possibilidades de manifestação subjetiva da alma. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, gente, que vocês vão enxergar agora, através de um exemplo do nosso convívio aqui. Pensa na complexidade da alma de um indivíduo que já desencarnou e que nós amamos muito ele, é um grande amigo nosso, desencarnou recentemente, todos nós o conhecemos, André Luiz Peixinho. André Luiz Peixinho não era complexo por ser médico, filósofo e psicólogo, que já é uma grande complexidade, 3 formações. Era tanto médico que atuou na medicina, tanto psicólogo que atuou na psicologia clínica, tanto filósofo. Mas muito mais do que isso. Ele navegava em 3 culturas com a maior tranquilidade, formulação e influência na sua alma. Ele navegava nas culturas orientais, hinduísmo, budismo, e formulava pensamentos e análise, e tentava viver experiências na cultura oriental da Índia, do hinduísmo, do budismo, navegava no espiritismo racionalista kardeciano, navegava no monismo, na espiritualidade monista. A sua complexidade subjetiva fazia ele formular pensamentos complexos, sentimentos complexos e modo de ser e estar no mundo absolutamente complexos. Isso é raro no planeta Terra, porque envolve uma complexidade subjetiva que envolve, sim, pensamentos complexos, sentimentos complexos, respostas comportamentais complexas. A maioria da Terra, o que é? É o homem médio. Ele não está entre os extremos. Ele não está no extremo da santidade, que é muito rara. E não está no extremo da perversão, que também é muito rara. Ele não é nem Hitler, nem Gandhi. Ele não é nem Jesus Cristo, nem o Mussolini, o mais cruel do ser humano. Não é. A maioria onde é que está? Psicologia social do homem médio. Repetindo uma recordação parecida com a alma grupo. É o homem massificado, de precária individuação. Ele tem pensamentos que têm dificuldade de se complexificar. As emoções dele estão ligadas à sobrevivência, ao autocuidado, à autossatisfação e ao cuidado do grupo. A identidade dele padece de uma complexidade menor, porque a sua individuação em processos reencarnatórios talvez tenha sido menor. Então, nós estamos falando de um fenômeno que até hoje a psicologia social se debate. Quem é que se torna tão individualizado a ponto de formular pensamentos altamente complexos, como um sujeito como Lacan, que vai dizer: penso onde não sinto e sinto onde não penso? Tente entender isso e explicar para o homem médio. Penso onde não sinto e sinto onde não penso. Né? Uma dualidade complexa. O homem médio não vai nem entrar nessa esfera de sentidos. Então, é preciso entender que os poetas, as pessoas que formulam complexidade mental, complexidade comportamental e complexidade emocional, saem do homem médio, do espectro da consciência coletiva. Mas não. Quanto maior a experiência reencarnatória, não confundir com a evolução espiritual, tanto maior são as possibilidades de manifestação subjetiva da alma, né? Quer dizer, Isso. o repertório da alma é trazida à personalidade reencarnada. Esse repertório é de vivências, de comportamentos, de conhecimentos, de saberes, de valores.
de modos de ser e estar no mundo. O sujeito é monge, cientista ao mesmo tempo. O sujeito tem complexidades subjetivas, capaz de enxergar o que ninguém vê. Então, essas complexidades falam de repertório. E por isso é tão importante na escola a gente melhorar os nossos repertórios de modos de ser e estar no mundo. Isso é individuação, isso é evolução. Você tem que ter muito cuidado, viu? Porque a gente pensa às vezes que está evoluído e só pensa na questão moral, moral. A moral é uma questão de época. A ética é a expressão da própria alma, né? Então, eu queria trouxe isso para vocês, para dizer que a individuação se completa pela cultura, não é só a biologia, que se completa pela cultura. Mas vamos terminar. Excelente. Vamos ver aqui. É, eu acho que o professor César Reis ele já tinha feito essa pergunta, como fica a dimensão espaço-tempo de Einstein? Ele chegou a te fazer essa, não? Fez. Eu, de certo modo, respondi, né? Tá. Dizendo que Isso. o universo newtoniano não previu isso, né? E Uhum. acabou que espaço passou a ser uma velocidade, uma equação temporal, né? Quer dizer, em que espaço nós estamos? Nós estamos? Nós estamos no espaço da luz, 300 mil quilômetros por segundo? Nós estamos no espectro da luz? Ou em que universo estamos? Em que espaço estamos se alteramos a velocidade, se atravessamos a barreira da luz? Já estamos em outro espaço, que não é o nosso. O nosso espaço é regido pela velocidade da luz, é regido pela gravitação universal. É um assunto muito interessante, Denisara. A gente quer te agradecer muito. Um estudo muito rico, muito bom, daqueles que a gente tem vontade, assim, de, assim que o Carlos colocar no YouTube, já a versão final, a gente rever, porque o que tem de informação, que você trouxe de informação para nós, foi realmente um conteúdo muito bom, maravilhoso. Te agradecemos muito por essa sua participação aqui, tudo que você traz de conhecimentos e né, essa conexão de filosofia, ciência, doutrina espírita, realmente você tem uma grande capacidade de fazer essa conexão que é muito importante para nossa evolução, nossos conhecimentos como espíritas. Então, muito obrigada por Eu queria isso. terminar de uma maneira bem falando de Jesus, né? Porque a gente vai falar isso na próxima aula. Uhum. Gente, tem uma frase de Jesus que fala de um outro nível de consciência. Eu e o Pai somos um só. O que Jesus quis dizer com isso? Como pode alguém estar nele e estar no Pai ao mesmo tempo? Como pode eu ser a criatura e o Criador ao mesmo tempo? Esse nível da consciência de unidade já não é mais a consciência ego-identificada. Já não é mais a consciência espaço-temporal. Já não é mais a consciência refém de um ego separado. Essa consciência é capaz de dizer assim: amai ao próximo como a vós mesmos. E se alguém perguntar onde está o meu próximo, quem é o outro? Onde está o outro? Quer dizer, o outro está na grande conexão com a consciência cósmica. Essa consciência não é refém do ego que nós somos hoje. Ela é transpessoal e ela é unitária. E a gente vai falar disso, vai explicar na próxima aula, onde Jesus disse: ficai sabendo que eu estou no meu Pai e o meu Pai está em mim. Mas vós estáis no meu Pai e vós estáis em mim. Essa unidade é consciência unitária. Isso é uma coisa muito profunda. Isso gera teologia e religião, mas isso está sendo estudado pelo monismo da consciência. Então, muito obrigada, Neisa. Muito bom, tá? Mas vamos agora unir então os nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre,
agradecer pela essa oportunidade que temos de continuar estudando, aprendendo e nos atualizando sempre nos conhecimentos da ciência, no conhecimento da doutrina espírita. Agradecer ao nosso palestrante por toda a contribuição que ele faz para esse nosso processo evolutivo. Aproveitamos, Senhor da vida, para vos pedir pela paz no nosso planeta e um olhar especial para todos aqueles que estão sofrendo com a calamidade das chuvas no nosso Rio Grande do Sul. Que a vossa paz, Senhor, e a vossa luz esteja sempre com todos nós, vossos filhos desse planeta. Graças a Deus.